Muito bem, pessoal, vamos então dar continuidade ao crime de furto. Estamos falando especificamente do furto qualificado. Vamos entrar agora nas hipóteses do parágrafo 4º, pois já sabemos quais são as qualificadoras de ordem objetiva, as qualificadoras de ordem subjetiva, aquelas que nós podemos ter a combinação para o furto privilegiado qualificado que vimos no último bloco. Vamos entrar agora então especificamente em cada uma das hipóteses de furto qualificado e veremos isso no parágrafo 4º, inciso 1º. Então a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Pessoal, obstáculo, destruir, romper obstáculo, pode ser tudo aquilo que impede o acesso à coisa. Tá bom? Pode ser uma porta, pode ser um vidro, pode ser um cadeado, qualquer coisa que venha impedir o acesso do agente à coisa que ele pretende subtrair. Este vai ser o obstáculo. E quando a gente fala em destruição ou rompimento, o que é a distinção entre destruição e rompimento? Destruição é o dano total, absoluto, é a destruição da coisa. E já o rompimento, a gente vai ter um dano parcial. Então ele rompe para chegar, para alcançar a coisa, mas sem destruir, sem gerar um dano absoluto àquele obstáculo. Beleza? Na tela. Esta qualificadora, como nós já vimos, tem natureza objetiva, deixa vestígios e, portanto, requer laudo pericial para que seja demonstrada. Se um crime é praticado, um crime de furto é praticado com destruição ou rompimento de obstáculo, a perícia criminal deve atestar num laudo dizendo que houve esse rompimento, essa destruição de obstáculo. Por quê? Porque é um crime que deixa vestígios, esses vestígios e, portanto, deve ser realizado o exame de corpo de delito. Beleza? Muito bem. Obstáculo externo ao objeto versus obstáculo inerente ao objeto. E esta é a grande polêmica que nós temos dentro dessa qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo. Vamos lá. Quando nós falamos de um obstáculo externo ao objeto, não há dúvida alguma de que incidirá esta qualificadora. Por exemplo, vamos supor que o agente quer subtrair um dinheiro que se encontra dentro do cofre. Ele pega então uma máquina de serralheria, consegue quebrar, cortar aquele cofre e aí alcança esse dinheiro que se encontra dentro do cofre. Ele destruiu um obstáculo para a subtração da coisa? Claro que destruiu. Ele destruiu um cofre para alcançar o dinheiro que ele queria subtrair. Eu tenho um obstáculo, que no caso é o cofre, externo à própria coisa. O que é a coisa aqui no caso? É o dinheiro. Beleza? Beleza. Entretanto, nós temos situações em que o obstáculo é inerente à própria coisa que está sendo furtada. Exemplo clássico: veículo automotor, em que o agente quebra os vidros do carro para subtrair o próprio carro. E a jurisprudência tem entendido, há alguma polêmica, mas a jurisprudência tem entendido, e o entendimento mais seguro para você levar para a sua prova é que, se o obstáculo for inerente ao próprio objeto que será furtado, não se aplica esta qualificadora. Então o agente que quebra o vidro do carro para subtrair este carro não responde pela qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Mas quer ver como que fica interessante agora? Vamos supor que esse agente, ele quebra o vidro do carro não para subtrair o carro, mas para subtrair o aparelho de... Toca-fitas ficou velho, né, pessoal? Mas o aparelho de som daquele veículo, tá bom? O aparelho de som daquele veículo. Reparem, ele quebrou o vidro do carro para subtrair um objeto que se encontrava no interior do veículo. Neste caso, a jurisprudência vai dizer, nós temos aqui o furto qualificado. Porque ele destruiu um obstáculo externo e não inerente ao objeto que seria furtado. Então, quebrar vidro de carro para subtrair o carro, furto simples. Quebrar o vidro de carro para subtrair o toca-fitas, furto qualificado. Professor, isso é injusto. É verdade. E é por isso que parte da doutrina não concorda com esse entendimento do STJ, mas este entendimento é o que tem sido adotado. Beleza? Olha aqui então. Se o obstáculo é externo ao objeto, não resta qualquer dúvida quanto à incidência da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo. Aí tá aqui, olha, a terceira seção do STJ. A terceira seção, pessoal, ela é formada exatamente pelas quintas,
pela quinta e sexta turmas. Tá bom? Então, quando vai para a terceira sessão, ela pacifica o entendimento entre a quinta e a sexta turmas do STJ que tratam de direito penal. Então, a terceira sessão do STJ, no julgamento do ERESP 1079847 de 2013, reconheceu restar configurada a qualificadora do rompimento de obstáculo quando o agente, visando subtrair aparelho sonoro localizado no interior do veículo, quebra o vidro da janela do automóvel para atingir seu intento, ok? E aí, com relação ao obstáculo inerente ao objeto, nós temos dois entendimentos. Para o STJ, não caberia a incidência dessa qualificadora quando o obstáculo é inerente ao próprio objeto. E está aqui a situação do veículo. Olha só, a jurisprudência desse STJ afirmou-se no sentido de que não incide a qualificadora prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º, do Código Penal, quando praticado o arrombamento de veículo, objetivando a sua própria subtração, tal como ocorreu na hipótese dos autos. Pessoal, estou lendo rápido porque é tudo que eu já falei com vocês, tá bom? Todavia, essa posição não é pacífica. Argumentos. Respeito ao princípio da proporcionalidade. A doutrina fala, poxa, não é proporcional. O sujeito que quebra o vidro do carro para subtrair toca-fitas é furto qualificado. E aquele que quebra o vidro do carro para subtrair o próprio carro é furto simples. Isso não é proporcional. Isso desrespeita o princípio da proporcionalidade. Este é um dos argumentos da doutrina para que considere todas as situações, pelo menos furto qualificado, inclusive daquele que quebra o vidro do carro para subtrair o próprio veículo. E não há limitação. Então, respeito ao princípio da proporcionalidade e não há limitação por parte da lei no sentido de que o obstáculo deve ser estranho ao objeto. Essa doutrina fala, olha, a lei não determina, quando a gente leu ali no parágrafo 4º, inciso 1º, a lei não disse que este obstáculo deve ser externo ao objeto. Então, se a lei não limita, por que o aplicador do direito vai limitar, dizendo que o obstáculo deve ser externo? O obstáculo pode ser externo, como pode ser inerente também. Mas este entendimento é minoritário, pessoal. Tem prevalecido, inclusive, nas provas, o entendimento do STJ, conforme passei aqui para vocês. Beleza? Vamos, então, agora para a nossa segunda forma de furto qualificado, que é o furto qualificado com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza. Claro que a gente tem que ver cada uma delas. Então, primeiramente, abuso de confiança. O abuso de confiança, esta confiança é uma confiança especial depositada no agente, em razão de amizade, parentesco, relação de emprego ou etc. Ok? O crime, essa hipótese de furto qualificado pelo abuso de confiança é um crime próprio. Professor, o que é crime próprio? Vamos lá, então vamos entender primeiro o crime comum. Crime comum é aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime de furto pode ser praticado por uma pessoa? Pode. Qualquer pessoa pode praticar o crime de furto. Eu, você, o diretor que está aqui comigo, qualquer pessoa pode praticar o crime de furto. É um crime comum. Só que o furto qualificado pelo abuso de confiança é uma hipótese de crime próprio. Não pode ser praticado por qualquer pessoa. Porque o crime próprio, o abuso de confiança, ele só pode ser praticado por aquela pessoa a quem foi depositada uma confiança especial. Se eu tenho 1000 funcionários numa empresa, tá bom? Mas somente a um deles eu concedi confiança, eu dei para ele a chave da empresa, ele tem direito a ficar com o carro da empresa, ele tem um monte de regalias porque eu confio nele. E todos os outros 999 empregados daquela empresa são empregados da empresa, mas eu não confio neles. E não foi dada qualquer confiança, concedida qualquer confiança a essas pessoas. Se qualquer um dos 999 vierem a praticar um furto, eles vão praticar um furto na modalidade simples. Já se este a quem eu atribuí uma confiança especial vier a praticar o crime de furto, aproveitando-se da confiança que lhe foi depositada, ele responde pelo furto qualificado pelo abuso de confiança. Beleza? Então, é uma hipótese de crime próprio. Não pode ser praticado por qualquer pessoa, somente aquela a quem foi atribuída uma confiança. E quem que atribui essa confiança? A própria vítima. Então, o furto do abuso de confiança é quando o sujeito passivo, ele entrega uma confiança e o autor do crime, aproveitando-se da confiança que lhe foi depositada, furta aquele que confiou nessa pessoa. Beleza? Olha aqui. É o aproveitamento, pode botar aí na tela, aproveitamento da facilidade
ou situação decorrente da confiança que lhe foi depositada, como eu falei com vocês. Então ele vai se aproveitar dessa facilidade ou dessa confiança que lhe foi depositada. É uma circunstância subjetiva, já vimos isso também no bloco passado, não há qualquer dúvida no sentido de que é uma circunstância subjetiva, e por ser uma circunstância subjetiva não é possível o furto privilegiado qualificado pelo abuso de confiança. E aqui tem uma palavra interessante, que é o chamado famulato. Pessoal, desculpa, muita atenção em relação ao famulato. O que é o famulato? Famulato é quando o empregado subtrai bens do seu empregador. Ok? Anotem isso, porque essa palavra é cobrada. Famulato é quando o empregado subtrai bens do empregador. Simples assim. A minha pergunta para vocês agora é a seguinte. O famulato caracteriza abuso de confiança? Quando eu tiver famulato, eu vou ter o abuso de confiança? E a resposta, obviamente, é depende. Porque o simples fato de haver famulato, de haver um furto praticado pelo empregado contra bens do seu empregador, não caracteriza por si só a qualificadora do abuso de confiança. Entretanto, se aquele empregado foi depositado uma confiança especial nele e ele aproveita-se dessa confiança para praticar o crime de furto, aí sim nós vamos ter um famulato que configura o furto qualificado pelo abuso de confiança. Outro detalhe interessante, importante, que já caiu em prova também. Para que haja a qualificadora do abuso de confiança, é necessário que o agente pratique o furto abusando desta confiança específica que lhe foi depositada. Vamos supor que este agente lhe foi depositada uma confiança, mas ele pratica o furto contra os bens dessa pessoa que lhe depositou confiança, sem se valer da confiança que lhe foi depositada. Professor, não entendi nada. Calma. Vamos supor que, naquela hipótese da chave, tá bom? O patrão confia no empregado e dá a ele a chave de sua casa. E ele tem a chave para poder entrar, poder sair a hora que ele quiser. E ele, de repente, decide, vou praticar um furto contra os bens do meu patrão. Mas eu não vou abusar da confiança que me foi depositada. Eu não vou praticar este furto utilizando da chave que me foi entregue, desta confiança especial que me foi depositada. Eu vou simplesmente utilizar uma chave falsa para ingressar naquela residência e cometer esse furto, como se fosse a casa de qualquer outra pessoa. Repare, nessa situação, ele vai praticar um furto contra o patrão que lhe depositou uma confiança especial. Entretanto, ele não está usufruindo para a prática desse furto daquela confiança específica que lhe foi depositada. Ele usa um outro meio. Então ele não praticou um furto pelo abuso de confiança, ele pratica um furto utilizando de outros meios. E aí ele não responde por esta qualificadora, mas obviamente pode responder por outras. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, ele vai responder pela qualificadora do emprego da chave falsa. Beleza, galera? Muito bem. Então não esqueçam aí da palavrinha famulato. Vamos em frente. A qualificadora da fraude. O que é a fraude? A fraude é um artifício com a intenção de diminuir a vigilância da vítima sobre a coisa, tá? Esta será a fraude, um meio enganoso para diminuir a vigilância da vítima. Vamos supor que o sujeito no meio da rua, ele pega um cachorro, tá bom? Ele pega um cachorrinho e fala, gente, olha aqui meu cachorrinho, ele faz um show, ele dá cambalhota, e todo mundo começa a observar aquele cachorrinho, tá bom? Aquele, tipo assim, vamos dizer aqui que é um artista de rua, né? Um artista de rua que usa o cachorro para fazer essas distrações, para as pessoas ficarem olhando para o cachorrinho, que bonitinho, tira foto, tudo mais. E enquanto o cachorrinho executa o show, e as pessoas estão atentas no cachorrinho, este sujeito, o que ele faz? Vai em volta e começa a subtrair os bens dessas pessoas que estão assistindo o show. Este é o furto mediante fraude. Ou seja, ele usa o show, que na verdade não é show coisa alguma, mas ele usa aquela circunstância, que é uma fraude, é uma farsa aquele show, como uma forma de diminuir a vigilância da vítima.
para que ela fique distraída, para que ela preste menos atenção nos objetos que estão consigo. E vem o agente e comete essa subtração. Então, este vai ser o furto mediante fraude. Mas reparem que no furto mediante fraude há uma subtração. Tá aqui, olha, já olha aqui na tabela, tá bom? No furto mediante fraude vai haver uma subtração e o objetivo da fraude é diminuir a vigilância da vítima. No exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Ele quer, então, diminuir a vigilância da vítima. Beleza. E esta fraude no crime de furto vai configurar o quê? Uma qualificadora. E eu trouxe essa tabela para a gente poder fazer esse paralelo com o crime de estelionato. Porque já teve muita questão de prova querendo confundir o aluno em relação ao furto mediante fraude e ao estelionato. E nós não podemos confundir essas duas situações. Porque no furto mediante fraude, a fraude é uma qualificadora e é utilizada como um meio para diminuir a vigilância da vítima. Mas no furto mediante fraude, eu tenho a subtração da coisa. O agente subtrai, sem que a vítima perceba, contra a vontade da vítima. Já o crime de estelionato, eu tenho primeiro que a fraude não qualifica o crime de estelionato. A fraude é uma elementar do crime de estelionato. O estelionato não existe sem a fraude, o ardil, o artifício. É necessário que haja fraude para que tenha existência o crime de estelionato, para que o crime de estelionato seja praticado. Então, fraude no estelionato é uma elementar do crime. Fraude no furto é uma qualificadora. Beleza? Beleza. Além disso, o verbo núcleo do tipo penal do estelionato é o verbo obter. E aqui que está a grande distinção, e é aqui que você vai matar todas as questões e nunca mais confundir furto mediante fraude com estelionato. Enquanto no furto eu tenho a subtração, é o agente quem retira o bem da esfera patrimonial da vítima, no estelionato é a própria vítima quem, por erro, como foi enganada, sofreu a fraude, o artifício, o ardil, é a própria vítima quem entrega o bem ao estelionatário. Tem um caso que aconteceu há um tempo atrás na delegacia em que eu trabalho, em que um rapaz conheceu uma moça por redes sociais e eles combinaram de se encontrar. E ele dizia que estava apaixonada por ela apaixonada por ele, combinaram de se encontrar lá, num local perto da delegacia inclusive, se encontraram. No momento que se encontraram, oi João, oi, eu sou Maria, João, nossa, estamos felizes. No momento que eles se encontraram, ele virou para essa moça e falou, Maria, me empresta seu celular, porque o meu ficou em casa, eu tenho que fazer uma ligação aqui para minha mãe. E a Maria falou, tudo bem, toma aqui meu aparelho celular. Ele pegou o aparelho celular, fingiu que começou a fazer uma ligação, virou as costas e foi embora com o aparelho celular dessa moça, que ficou sem entender o que estava acontecendo. E quando percebeu o que havia acontecido, o sujeito já estava longe. Eu te pergunto, isso é um crime de furto mediante fraude ou um estelionato? Reparem, o agente subtraiu o aparelho da vítima ou foi a vítima quem entregou o aparelho para ele? Foi a vítima. E por que ela entregou? Porque ela tinha sido colocada em erro. Ele tinha usado da fraude para dizer que queria conhecê-la, sendo que na verdade ele só tinha a intenção de obter a vantagem do aparelho celular dessa vítima. Ele vai, então, pega esse aparelho celular, ele obtém essa vantagem em prejuízo alheio e vai embora. Esse agente, esse rapaz, não foi preso, não respondeu por furto qualificado mediante fraude, mas sim pelo crime de estelionato, que vai ser até mais brando, porque o furto qualificado pela fraude, pena de 2 a 8 anos de reclusão. E o crime de estelionato, pena de 1 a 5 anos de reclusão. Mas reparem então que o verbo obter a vantagem é a própria vítima quem dispõe da coisa, quem entrega a coisa para o estelionatário. Ah, você ganhou aqui um bilhete premiado, só que para você ter acesso a esse bilhete premiado de 20 mil reais, você tem que depositar R$1.000 em determinada conta. A vítima, o que ela faz? Ah, tudo bem, é só isso que eu preciso fazer? Beleza, vai e deposita R$1.000. Teve fraude? Teve. Houve subtração desses R$1.000?
Foi a própria vítima quem entregou esses R$1.000. Logo, estelionato. Beleza, pessoal? Então, como que nós vamos distinguir furto qualificado mediante fraude do estelionato? Pelo verbo, pela ação de subtrair, furto qualificado pela fraude. Pela ação de obter a vantagem que foi entregue pela vítima, a qual foi colocada em erro, eu tenho o crime de estelionato. Fechou? Na tela. Então, o objetivo da fraude no estelionato não é diminuir a vigilância da vítima, mas sim colocar a vítima em erro. Fechou, meus amigos? Muito bem. Seguinte, aqui temos a polêmica em relação à circunstância da fraude, né? Se é objetiva ou subjetiva. Já falamos sobre isso no bloco anterior. Vem comigo aqui, que eu só quero falar com vocês rapidamente sobre a situação do test drive, o golpe do test drive. O agente chega numa concessionária e fala: oi, concessionária, eu quero testar esse carro aqui porque eu estou pensando em comprar. Então ele apresenta documentos falsos, a concessionária libera o carro para que ele vá dar uma volta, né? E depois restituir o carro, porque os documentos dele estão lá. Entretanto, os documentos que ficaram na concessionária são documentos falsos. Então a gente teve aqui o uso da fraude, correto? Correto, professor. Beleza, beleza. Isso aí está pacificado, né? Muito bem. Agora, eu quero que vocês me digam, este agente que vai dar o golpe do test drive, ele entrou na posse daquele veículo subtraindo o veículo ou lhe sendo entregue aquele veículo? Ele precisou subtrair o veículo? Não. O que aconteceu? Ele usou a fraude para dizer que queria fazer um test drive e a concessionária entregou. Toma aqui a chave, toma o carro, entra, abriu a porta para ele, fechou a porta para ele, pode ir, quando você quiser voltar, volta. Pô, acreditando que ele é um possível comprador daquele veículo. Só que ele nunca volta. Ele vai embora e fica com o carro para ele. Reparem que foi a concessionária quem entregou para ele essa vantagem. Ele obteve a vantagem, ele usando a fraude, ele não subtraiu. E aí então você vai falar para mim: Érico, tranquilo. De acordo com o que você acabou de falar, nós estamos diante do crime de estelionato. E eu tenho que falar para vocês, é verdade. Essa situação do test drive, do golpe do test drive, corresponde perfeitamente, se subsume ao artigo 171 perfeitamente. Entretanto, na tela, veio o STJ no RESP 672987 do Mato Grosso, ou também no RESP 226222 do Rio de Janeiro. E o STJ diz o seguinte: olha, essa situação do test drive vai ser, na verdade, furto qualificado pela fraude. E você vai falar: professor, o STJ não teve essa aula que você está dando. É verdade, pessoal, mas não foi isso. O STJ sabe fazer essa distinção perfeitamente. O STJ decidiu dessa maneira em razão de política criminal. Ele falou: de fato, essa situação configura o crime de estelionato. Entretanto, se nós aplicarmos o crime de estelionato a essa situação, a seguradora do carro não vai pagar a concessionária pelo veículo que foi levado embora. Então, nós vamos dizer, por razões de política criminal, que se trata de um furto mediante fraude, para que então a seguradora do veículo pague à concessionária a indenização por este veículo que foi embora. E aí você vai falar comigo: nossa, professor, mas foi um lobby forte das concessionárias, não foi? Foi. E quem saiu prejudicada? As seguradoras, que vão ter que pagar por um furto, que na verdade não foi furto, foi estelionato. E estelionato, algumas situações pode até ser coberto aí pelas seguradoras, mas a maioria das seguradoras não cobrem, não pagam, não indenizam quando a perda do veículo se dá pelo crime de estelionato. Beleza? Então atenção nessa situação aqui, porque ela foge à regra, né? Tudo que eu te expliquei aqui é verdade, mas no que se trata ao crime do golpe do test drive, aí o STJ entendeu que haveria esta subtração
de veículo, ok? O furto mediante fraude. Vai se aplicar somente às concessionárias, tá, pessoal? Somente ao golpe do test drive. Se você chegar num manobrista e falar, olha, manobrista, eu sou o dono desse carro que você estacionou, me dá a chave que eu tô indo embora. Ah, não, mas foi outro cara que me deu a chave. Sim, aquele cara que deu a chave para você é o meu motorista, tá bom? Então, manobrista, pode me dar a chave aí porque eu que sou o dono. Reparem, eu usei a fraude para obter uma vantagem. Aquele veículo não é meu. O manobrista, coitado, tá naquela situação ali, pô, ele deve ser o dono mesmo, então tá aqui a chave para você. Ele vai embora. Que crime é esse? Estelionato. Estelionato, tá bom? Eu usei da fraude, eu obtive a vantagem, eu coloquei em erro, nem foi a vítima patrimonial, mas foi um terceiro que acabou acreditando numa falsidade e ele me entregou a chave daquele veículo e eu fui embora com esse veículo. Estelionato, tá bom? Então cuidado, só trouxe essa situação para que você não fique achando que toda situação que envolver carro agora, que poderia ser estelionato, passa a ser furto. Não, não. É nessa hipótese específica do test drive é que a gente vai ter o furto mediante fraude. Todas as outras situações envolvendo carro ou não, havendo a obtenção da vantagem, crime de estelionato, artigo 171. Fechou? Bora em frente. Escalada. Qualquer via anormal para entrar ou sair do local onde ocorre a subtração. Então a qualificadora da escalada tem que ter muito cuidado, tá? Porque escalada, todo mundo já pensa naquele sujeito que pega a escada para subir o muro. Esta vai ser escalada sim, tá bom? Mas a escalada vai muito além. Vamos supor que você tenha um rio não, vamos supor que seja uma casa que tenha um laguinho em volta, uma casa bem rica, assim, que tem um laguinho em volta. Se eu pegar e colocar uma tábua de madeira para eu poder atravessar aquele laguinho e não entrar pela entrada principal, eu já estou utilizando uma forma anormal para ingressar naquela residência. Túnel, professor, é considerado escalada? Sim. Fazer um túnel para subtrair um determinado banco. O cofre de um banco. Furto com escalada. Ah, professor, mas eles foram para baixo, não foram para cima. Mas é considerado escalada do mesmo jeito. Beleza, pessoal? Por quê? Porque a escalada é considerada qualquer via anormal para entrar ou sair do local onde ocorre a subtração. Então pode ser para sair também, viu, gente? Entrou pelo local certinho lá, pela entrada principal, mas ao sair com o objeto furtado, precisou utilizar uma via anormal. Incide a qualificadora da escalada. Não requer, tá aqui, que seja pelo alto. Pode ser por baixo, pode ser no mesmo nível, enfim, qualquer situação. O agente pode usar instrumentos ou não. Não é necessário para que seja configurada a escalada que ele use instrumentos. Vai depender da situação. Muro baixo, professor, caracteriza a escalada? Depende. Depende. Tá? Os tribunais superiores já falaram que deve haver um esforço incomum, um esforço físico incomum para caracterizar a escalada. Vem comigo. Teve um muro, por exemplo, que foi julgado uma vez, um muro de 1,80 m, mais ou menos aqui um pouco mais baixo que eu, tenho 1,81 m, então era um muro de 1,80 m. É uma via anormal escalar esse muro? Sim. O sujeito tem que fazer um esforço ali para ultrapassar e vencer este muro. Foi atribuído a ele o furto com escalada, mediante escalada, beleza? Mas se for um muro de 1 metro, aí não, né, pessoal? Porque um muro de 1 metro, o cara levanta a perna e já está do outro lado. Não vai dizer que houve uma escalada nessa situação. Mas tudo vai depender desse esforço físico em comum e vai depender também do caso concreto. E agora uma outra pergunta que é muito boa. A partir de que momento está caracterizado o conatus? Professor, o que é conatus? Conatus é a tentativa. Professor, se conatus é a tentativa, por que você bota conatus então? Por que você não botou simplesmente a tentativa? Exatamente para instigar você, aluno, a conhecer esses termos em latim que podem estar na sua prova, tá bom? Então, conatus é a tentativa lá do artigo 14, inciso 2º do nosso Código Penal. A partir de que momento haverá a tentativa no crime de escalada? Vamos supor que você pegue uma escada, na verdade você vai ao supermercado e compra uma escada, tá bom? E você compra essa escada com a finalidade de ultrapassar um muro e subtrair uma residência. Vamos colocar aqui na tela, vamos lembrar do iter criminis? O iter criminis, ele é formado por uma fase interna, que é a cogitação do crime, e depois inicia a fase externa, com a preparação ou atos preparatórios. Depois eu tenho a execução do crime ou atos executórios. E por fim eu tenho a consumação
do crime, não é isso? Olha só, eu só posso responder pela tentativa, eu só posso ser responsabilizado pela tentativa de um crime se eu iniciar a execução. O direito penal, ele nunca pode alcançar a cogitação. Você pode pensar na sua cabeça, vou praticar o pior crime da história da humanidade. Você pode ser punido por isso? Não. O direito penal nunca vai alcançar a cogitação de um crime. O direito penal pode atingir a preparação, pode punir alguém por preparar um crime? Em regra, não. Excepcionalmente, nós vamos ter os chamados crimes obstáculos, em que é possível, a incriminação de um ato preparatório, mas são hipóteses específicas, crime do artigo 288, associação criminosa, crime do artigo 291, petrechos para falsificação de moeda, entre algumas outras situações que podem ser consideradas crimes quando há a preparação para um outro crime. O direito penal, então, ele vai incidir a partir do momento que o agente inicia a execução. Se ele executa o crime e o crime se consuma, eu vou ter o crime consumado. Entretanto, se o agente inicia a execução ou mesmo pratica toda a execução e o crime não se consuma por razões alheias à sua vontade, eu tenho o crime de tentativa. Professor, por que você está falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque quando a gente vai analisar a escalada, eu só posso punir o agente pela tentativa de furto qualificado pela escalada quando restar configurado que ele iniciou os atos executórios. Se o agente vai no supermercado e compra uma escada para ele usar num furto, ele está praticando somente atos preparatórios, ele não pode ser punido por isso. Entretanto, e aí depois ele pega aquela escada e encosta aquela escada no muro que ele vai saltar. Na hora que ele encosta aquela escada, passa a polícia observando ele. Ele iniciou a escalada? Não. A polícia pode prendê-lo? Não. Ele não iniciou a prática de crime algum. Então, o que a jurisprudência e a doutrina vão dizer? Que para que esteja caracterizado, pelo menos a tentativa do furto qualificado pela escalada, é necessário que a escalada tenha se dado início. Então, a partir do momento que ele começa a subir a escada para praticar um furto na residência, passa a polícia, pode prendê-lo pela tentativa de furto qualificado pela escalada? Pode, porque a escalada teve início, beleza? Então, a partir de que momento será caracterizado o conatus, a tentativa, a escalada deve ter sido, pelo menos, iniciada. E ainda aí no inciso segundo, nós temos a destreza. O que é a destreza? É uma habilidade diferenciada, uma habilidade especial para subtrair bens sem que a vítima perceba a subtração. É possível a tentativa de furto qualificado pela destreza? Vamos lá, pessoal. Destreza, então, é uma habilidade diferenciada, tá bom? Sabe aquelas pessoas que você está conversando com ela e ela encosta em você e já pegou o seu lenço? Tem uns vídeos que mostram isso às vezes, né? Aí depois você está falando com ela, ela já pegou o seu relógio, você nem percebeu. Aquilo ali é uma destreza, é uma habilidade extrema com as mãos que a pessoa consegue efetuar a subtração sem que a vítima perceba. Então a destreza é esta habilidade. Cuidado, aquele agente que chega... pega uma carteira, né? O batedor de carteiras, o punguista também é chamado. Ele pega a carteira e sai correndo. Ele tem destreza? Não. Nenhuma destreza. Ele simplesmente pegou o objeto e saiu correndo. Ele é rápido. A destreza, a vítima sequer percebe que foi furtada. Beleza? E aí fica a dúvida. É possível a tentativa de furto qualificado pela destreza? Porque, repare, tem alguém me furtando e eu percebo que ela me furtou. Se eu percebi, quer dizer que ela não tem destreza. Então é possível a tentativa de furto qualificado pela destreza? E aí a doutrina e a jurisprudência diferenciam duas situações. Primeira, se a própria vítima percebeu que seria furtada, a resposta é negativa, ou seja, não vai incidir a tentativa de furto qualificado pela destreza. Logo, o agente não poderia ser preso em flagrante pela tentativa de furto qualificado pela destreza, mas sim pela tentativa de furto simples. Então alguém começa a tentar me furtar, botando a mão, encosta aqui, pega ali e tal, e aí consegue tirar um relógio meu. Mas eu percebi que ela tirou o relógio, isso daí vai ser uma tentativa de furto simples. Porque a pessoa mostrou que ela não tem destreza para cometer esse furto. Ok? Professor, quer dizer então que é impossível a tentativa do furto qualificado pela destreza? Errado, é possível sim. Só que vai ser possível se um terceiro observador, uma pessoa que esteja alheia, fora, não é a vítima,
venha perceber. Então eu estou sendo subtraído em razão da destreza desta pessoa, do agente, eu não estou percebendo. Entretanto, tem um policial que flagrou, está percebendo o que está acontecendo e percebe o agente te retirando, tentando retirar ali alguns objetos que me pertencem. Nesse caso, o policial pode prendê-lo e ele vai ser responsabilizado sim pelo furto qualificado, pela destreza na modalidade tentada. Tranquilo, galera? Olha aqui então. Se terceiro percebeu que a vítima seria furtada e o impede, aí sim é possível reconhecer a tentativa nesta qualificadora. Beleza, galera? Muito bem, e aí eu trouxe para vocês aqui a jurisprudência que fala sobre a destreza. Somente a excepcional, incomum habilidade do agente que com o movimento das mãos consegue subtrair a coisa que se encontra na posse da vítima sem despertar-lhe a atenção é que caracteriza, revela a destreza. Não configura essa qualificadora os atos dissimulados comuns aos crimes contra o patrimônio, que por óbvio não são praticados às escancaras. Fechou? Vem comigo, vamos fechar esse bloco aqui. No próximo a gente continua furto qualificado. Até lá.